Sejam bem-vindos ao episódio 2 do Procondutor Cast, um canal criado para você, cidadão e cidadã, futuros condutores, seja condutor ou condutora, motociclista, ciclista, pedestre, passageiro ou passageira e ou motorista profissional, para compartilhar experiências, debater sobre assuntos essenciais da educação no trânsito, com foco primordial na preservação da vida. Eu me chamo Pamela Dias, sou responsável pelos cursos Produtos EADs da Procondutor, empresa especialista em educação digital no trânsito, que produz conteúdos para formação, capacitação, reciclagem e aprimoramento de motoristas. Neste segundo episódio, tenho o prazer de ter ao meu lado o Wellington Gomes. Wellington, por favor, faça a sua apresentação. Sim, meu nome é Wellington Gomes, instrutor de cursos especializados, formado em processos gerenciais com ênfase em gestão de trânsito. Atualmente pós-graduando em neuroeducação, atuei um tempo como instrutor de cursos de direção defensiva na Polícia Militar e também de legislação de trânsito. E hoje desenvolvo um projeto para pessoas que têm medo de dirigir. Bacana. Agora eu vou apresentar a vocês os nossos convidados. Vou iniciar com o nosso convidado Tomás, que está de formato online. Tomás, seja bem-vindo e obrigada aí pelo convite. Eu que agradeço, Pamela, Wellington, Douglas, que vai já se apresentar logo depois de mim. Lamento não poder estar aí com vocês, eu tive que conectar aqui remotamente, mas vou dar o meu melhor aqui para contribuir. Eu sou Tomás Bueno, sou hoje uma pessoa com deficiência, um PCD, graças a um acidente de trânsito que aconteceu em 2015, que acabou, entre outras sequelas, deixando uma paralisia no meu braço esquerdo. Esse braço aqui ele acaba não tendo movimento, chama-se lesão de plexo braquial que eu tive. E eu hoje trabalho, isso aí acabou trazendo para minha vida novas coisas, então eu trabalho com adaptação para deficientes físicos e pretendo retomar um trabalho antigo meu, que é de instrutor de pilotagem para motocicletas de uso misto. Então, trazer as motos que podem trafegar na terra e fazer os condutores utilizarem essas motos na terra com segurança, sem se machucar. Bacana. E o nosso segundo convidado, que é o Douglas Mendes. Douglas, por favor, se apresente. Obrigado pelo convite. Prazer, gente. Eu sou Douglas Mendes. Eu estou aqui para poder compartilhar com vocês o que aconteceu comigo, como foi que eu reiniciei a viver. Porque foi difícil, foi muito complicado. Eu sou surdo e paralisado. Sou hemiplégico. Meu membro superior, o braço esquerdo, não funciona. E a minha surdez é devido ao uso excessivo de antibiótico no período do acidente em que eu fiquei internado. Eu uso aparelho auditivo, consigo ouvir tudo, mas eu não entendo nada, porque eu preciso conectar o que eu ouço com a leitura labial. Por isso que eu peço para vocês, se alguém quiser falar alguma coisa, olhem para mim e abram a boca. Beleza? Perfeito. Agora sim, vamos iniciar o assunto de hoje, que é prevenir para não remediar. Em 2021, tivemos 184.668 acidentes de trânsito só no estado de São Paulo e 172.601 feridos e lesos, de acordo com o RENAEST, que é o Registro Nacional de Acidentes e Estatísticas de Trânsito. 60,9% sendo motoristas que tiveram alguma lesão, com faixa etária entre 18 e 24 anos, representando 11,2% do sexo masculino e 3,4% do sexo feminino. 5% tiveram lesão grave e 40,1% lesão leve.
8,2% são passageiros. De modo geral, 72,7% são vítimas do sexo masculino e 25% do sexo feminino. E 2,3% são desconhecidos. E quais são os tipos de veículos desses acidentes? 78,34% não informado, o que representa 144.244 acidentes e 2.761 mortes. 11,87% são automóveis, que representam 21.855 acidentes e 1.034 mortes. 11,83% são motociclistas, que representam 21.789 acidentes e 984 mortes. Isso é só no estado de São Paulo. Eu gostaria de iniciar com o Wellington. Wellington, com base nesses dados, qual que é a sua visão sobre as estatísticas aqui que são alarmantes e relacionados ao número de vítimas do trânsito? Eu gostaria que você pudesse explanar isso para a gente. Bom, primeiramente, agradecer a presença de todos, agradecer por estar aqui. Aquele momento da apresentação, fiz a apresentação, mas gostaria de agradecer a presença, tá? E o que eu gostaria também de falar sobre esses números é que esses números são, sim, alarmantes. São números que nos deixam assustados, porque são números altos. Mas ainda que estes números são altos, o que acontece? Nós ouvimos esses números, ouvimos as porcentagens, mas parece muito distante. Eu acredito que muitas das pessoas que estão nos ouvindo e assistindo, no momento em que você estava ali falando sobre todos esses números, as pessoas elas começam a se desconectar daquilo que você está falando, a ponto de parecer que não vai acontecer comigo. Mas mais importante do que todos esses números é a gente olhar para a realidade e estar presente hoje junto aqui com, né, o Douglas, com o Tomás, para tratar de um assunto tão importante, porque a gente começa a mostrar de fato que essa estatística, embora distante, ela é real. Ela é real, porque nós temos duas pessoas hoje que vão com certeza mostrar para a gente uma realidade que, infelizmente, nós sofremos no trânsito, que parece distante. E eu tenho muita dificuldade de falar isso, às vezes, na sala de aula. E hoje vai ser uma oportunidade. Porque a gente sempre acredita que nunca vai acontecer com a gente, que nunca vai acontecer com um familiar, um amigo, alguém próximo, né? E eu gostaria já iniciar, né, com base com essa informação do Wellington, gostaria de conhecer um pouco a história, primeiro, do Douglas e o que aconteceu e né, por que você está nessa situação hoje. Bora lá. Então, eu moro em Mogi das Cruzes, a cidade aqui do lado de São Paulo. Trabalhava aqui em São Paulo. Eu vinha todos os dias para São Paulo. Um período de carro, mas aí chegou uma hora que não deu mais, porque o carro não anda. Comprei uma moto e comecei a vir de Mogi para São Paulo. Tranquilo. Só que tudo bem, enfrentava muito trânsito. Ayrton Senna, Marcel, TT, rodava bem. E na empresa ia ter um evento de premiação no sábado, lá no Guarujá, litoral. Tranquilo. Poxa vida, tanto trânsito aqui em São Paulo, lá no Guarujá. Não vai ter nada. Peguei meu moto, fui perto da Bertioga, atravessei a Balsa e estava indo para o Guarujá por uma estrada vicinal. Lá no meio do mato, uma estrada linda, muito bonita. Aí eu sei que eu estava vindo lá e você não espera. Estava bem equipado, moto boa, só que eu tenho um problema. O limite da via 80.
eu não vejo curva. A 80 de ponta a ponta. Aí, no meio do caminho, mais ou menos umas 6h40 da manhã, um rapaz menor de idade que eu estava com uma moto, parece que emprestada, parece que voltando de uma noitada na contramão, bateu de frente comigo. E eu, na época, eu tinha uma moto boa, estava bem equipado, mas eu usava um capacete, aquele estilo Robocop, que abre a queixeira, e estava aberto. Moral, quando eu bati minha face, acertou em cheio, porque o rapaz voou para o calçamento, eu fiquei preso na minha moto. Minha moto, lá no calçamento, começou a pegar fogo. Por incrível que pareça, lá no meio do mato, apareceu um senhor em que ele me tirou da moto, campou terra, jogou terra em cima de mim para apagar o fogo, salvou minha vida. Moral, esse acidente, hoje eu tenho 70 pinos na face. Eu perdi todos os dentes, um total de exatamente 283 dias internado. Mais de 3 meses, não, 3 meses em coma. Após esse período de agosto até março do outro ano, eu estive internado. Para vocês terem uma ideia, a minha surdez não foi um acidente, foi o uso excessivo de antibiótico lá no hospital que me deixou surdo. Bom, como eu estava conversando hoje, tudo que eu tinha em relação à memória, em relação aos sentidos que funcionam mediante a memória, som, tato, olfato, paladar e visão, já tinha um arquivo grande de memória. Só que, quando eu tive alta, eu nunca mais ia andar numa cadeira de roda, surdo, banguelo, não andava mais. Eu tive que montar um novo arquivo de memória, tive que aprender a ver, a ouvir, porque sou surdo, a falar, a comer. Eu tive que aprender a fazer tudo, a ter. Eu só sei que foi muito difícil, extremamente difícil. Para vocês terem uma ideia, para poder vir aqui, subir a escada rolante. Meu Deus, que medo, mas hoje eu tô bem. Eu consegui me adaptar à nova situação. Consigo fazer tudo mesmo. Tô igual o Chapolin Colorado, tudo friamente calculado, e eu consigo fazer. E vida que serve. E dava pra prevenir. Não sei se dá pra prevenir, porque excesso de velocidade, eu não lembro, eu não tenho memória. O que eu sei, através de fotos, é que as duas motos estavam do lado direito no acostamento. Quer dizer, então, que eu estava do lado certo, o rapaz invertiu
a pista contrária. Dá para prevenir? Não sei. A gente nunca vai saber, né? Não dá para saber. Só sei que foi difícil. Mas hoje, graças a Deus, eu tô bem. Você nasceu de novo. Literalmente, porque foram 9 meses. 9 meses internado. Eu nasci de novo assim. E ó, eu fui enfermeira. Trabalhei um tempo com resgate, remoção, um monte de coisa. Também fui quase um professor. Depois do acidente, poxa vida, eu tô vivo, ainda posso fazer tudo. Prestei vestibular mais uma vez, comecei a fazer fisioterapia. Poxa vida, um cara hemiplégico, surdo, fazendo fisioterapia, não tem lógica. Aí comecei, mandei ver, aí estourou essa porcaria de pandemia. Poxa vida, eu preciso que seja presencial, eu preciso ler lábio, não pode ter online, não tem como. Aí eu fui obrigado a abandonar, mas nesse meio do caminho, eu fiz uma parte de coisa, casei. Obrigado pela oportunidade de compartilhar com vocês, tá bom? Eu só sei que A gente que agradece. foi um milagre e foi Deus, sim. Sim. É só isso que eu tenho que falar, tá? A gente que agradece por você ter essa possibilidade e essa disponibilidade de compartilhar a sua história, porque com certeza foi um período muito, muito difícil, não só para você, mas também para a família, para amigos, para os familiares. Então, tenho certeza que foi uma recuperação, um nascimento de todos e não só sua. E eu espero de coração que essa vivência, essa experiência, por mais negativa que tenha sido na sua vida, isso possa tocar de alguma maneira a você que está nos assistindo, que está nos ouvindo, que você consiga entender a importância de uma prevenção, a importância de um respeito a uma norma, a uma lei. A gente não quer aqui, de forma alguma, dizer que você é obrigado a seguir uma lei, uma norma, mas que você tenha a total responsabilidade de assumir todos os seus riscos, de cuidar, de preservar a sua vida, dos seus e dos demais, né? Porque quando a gente fala, né, Wellington, sobre a questão da conscientização, né, desse movimento do Maio Amarelo, que a gente se mobiliza, né, e que a gente cria conteúdos, campanhas educativas para que a gente consiga contribuir com uma sociedade que fazemos parte disso. Então, você como educador tem muito mais a agregar e muito mais a demonstrar, né, essas experiências e, como você disse no início, trazer para a realidade. Eu acho que essa é a importância. Trazer para a realidade, porque no trânsito nós não somos veículos. No trânsito nós somos pessoas dentro dos veículos. E essa relação que nós estamos tendo agora de convívio social é muito triste quando a gente, por conta de uma falta de utilização de um cinto de segurança, por falta de utilizar um capacete, né, fechado, às vezes por não respeitar um determinado limite de velocidade, não tomar devidos cuidados, se embriagar, a gente ser privado desse convívio social e, como você acabou de falar, juntamente com a família, com os nossos entes queridos ou até mesmo outras pessoas. Então, trazer para essa realidade faz parte desse trabalho que nós estamos fazendo aqui hoje, de trazer para a realidade para que as pessoas realmente se conscientizem que juntos, né, como é agora 2022,
juntos nós salvamos vidas. Porque quando a gente fala de juntos salvamos vidas, a gente pensa somente na vida em si, mas eu falo que a nossa vida é uma viagem. A nossa vida é uma viagem. E o tempo em que nós estamos viajando é o que vale a pena dessa viagem. E de quem acompanha, né? E de quem acompanha, quem está com você, quem está ali naqueles momentos, a sua família, né, os amigos. E se em algum momento eu interrompo esta viagem, aí, sabe, eu não tenho nem palavras para falar isso. Então, eu acho que é esse o detalhe, é não interromper essa viagem. Nós tivemos um momento interrompido da viagem do Douglas, um momento em que ele ficou em coma, um momento em que ele ficou desacordado, longe da realidade, por conta de um acidente de trânsito. Só que algumas pessoas, elas interrompem essa viagem e não voltam, né? Porque ele reviveu, ele não volta para continuar com essa viagem. E essa viagem ela é interrompida. E essa dor dessa viagem interrompida fica para as pessoas, né? Que ficam. Eu acho que é esse o detalhe, porque a vida, nós não estamos salvando somente a vida de quem está ali naquele momento que se envolve no acidente, mas a vida também das outras pessoas, porque quantas pessoas elas passam a viver de forma diferente depois de um acidente. Exatamente, é a questão da readaptação, né? E agora eu gostaria de conhecer um pouco da sua história, Tomás. Conte, compartilhe com a gente. É legal que eu já vou pegar o gancho no que você acabou de falar, Pamela, porque você falou da adaptação de vida, né? E esse é exatamente o nome do meu projeto, né? Eu, depois que me tornei deficiente, que sofri esse acidente, eu criei um projeto chamado Vida Adaptada. Então, eu convido a todos os ouvintes, todo mundo que tá ouvindo, o próprio Douglas também, convido ele a conhecer o Vida Adaptada, e quem sabe a gente não possa até fazer algum projeto juntos, uma entrevista com ele futuramente. Mas eu vou contar um pouquinho da minha história do acidente em si, como fez o Douglas. Mas, assim, pegando um gancho no que vocês acabaram de falar, é realmente isso, assim, uma desatenção, uma coisa que a gente acha que é besta, muitas vezes muda para sempre uma vida. E eu e o Douglas ainda somos pessoas sortudas de estarmos vivos e poder compartilhar nossa história aqui com o mundo. Mas nem todos têm essa sorte, né? No meu acidente, ele aconteceu em 15 de novembro 16 de novembro de 2015. Eu estava no final de um dia de trabalho, por volta de umas 5 e pouco da tarde. Naquela época eu estava empreendendo com uma bicicletinha que eu construí para crianças de 1 a 5 anos aprenderem, para ser a primeira bicicleta deles. E estava voltando da fábrica onde eu terceirizava, indo a caminho de casa. Para quem conhece aqui um pouquinho de São Paulo, eu estava pela rodovia Raposo Tavares, eu peguei a Escola Politécnica, a Avenida Escola Politécnica, para chegar ali na região do Jaguaré, mais ou menos, tá? Perto ali do Vila Lobos. E eu vinha trafegando pela Politécnica, que naquela data a velocidade limite era de 60 km por hora. Por volta de um mês depois, a velocidade da cidade toda começou a ser readequada e inclusive baixaram para 50. Mas enfim, na data do meu acidente, eu estava rodando ali dentro do limite, tudo tranquilo, e de repente eu me deparei com um farol verde para mim, um semáforo estava verde, e eu vinha trafegando com a moto na faixa mais da esquerda. E aí eu vou contar um pouquinho de uma história agora que estava acontecendo em paralelo. Quando eu estava indo em direção a esse semáforo, que estava verde para mim, os carros que iam cruzar essa avenida, eles estavam parados com o farol, com o semáforo vermelho para eles. E eram 3 faixas nessa via transversal que atravessava essa avenida onde eu estava trafegando. E o carro que estava localizado na faixa do meio era uma pessoa que, depois, por relato de uma outra
um carro vizinho, que inclusive depois participou de todo o processo de estudo, né, de investigação. Ele contou que esse carro do meio, essa moça, ela estava no celular, com o carro parado, ela falou, farol tá vermelho, eu vou mexer no celular. Eu até brinco que ela provavelmente estava vendo alguma coisa sobre casamento, porque eu soube que, acho que menos de 2 semanas depois, ela tinha o casamento marcado e ela se casou e tal. Eu imagino eu que estava ali vendo coisa de casamento, conversando talvez com as pessoas que estavam organizando o casamento dela, mas enfim, não sei o que estava fazendo, mas estava no celular. Por quê? Fechou o farol, vou dar aquela olhadinha, vou mexer rapidinho no celular. E nessa, ela estava num Honda Fit com câmbio automático. E o carro automático, quando ele está no drive, né, na marcha engatada, você freia, ele fica ali parado, girando em falso e não sai do lugar. Só que se você tirar o pé do freio levemente, o carro avança. Como estavam todos os carros parados com o semáforo vermelho, uma criança estava atravessando na frente desses carros, ali um pedestre, era um menino de uns 9, 10 anos de idade, e ele, quando ele estava atravessando em frente a esse Honda Fit, a moça que estava mexendo ali no celular, ela se distraiu, tirou o pé do freio e o carro avançou em baixa velocidade, em baixíssima velocidade, para cima dessa criança. E essa criança deu um pulo assim, se esquivando do carro que vinha vindo devagar para a direção dela, e a criança ficou revoltada, como qualquer pessoa acho que ficaria assim na hora, e deu um tapa no capô e falou assim, ei moça, você não está me vendo? Você vai me atropelar? E essa moça, distraída no celular dela, em outro planeta naquele momento, ela, na cabeça dela, imagino que pensou, estou sendo assaltada, porque inclusive esse é o argumento dela, ela disse para a polícia, falou, eu achei que eu estava sendo assaltada naquele momento. Então ela pensou que o menino, que na verdade ela avançou com o carro em cima, estava assaltando ela. E aí nesse momento, ela, num lapso de sanidade, ela pisou no acelerador e atravessou a avenida com farol vermelho, 5 horas da tarde, avenida cheia, e nesse momento quem vinha trafegando na avenida? Eu, que estava tudo bonitinho, tudo equipado, com uma ótima moto, ótimos equipamentos, e de repente um carro atravessa a avenida em alta velocidade. E não houve tempo assim para reação, sabe? Eu, quando vi toda aquela cena, não dava para desviar pela frente do carro, por trás do carro, não dava para frear a zero a minha moto, então eu não tive muito o que fazer. Uma coisa que normalmente as pessoas fariam na minha, assim, se estivessem no meu lugar, seria agarrar a moto, assim, sabe? A pessoa se desespera, junta no freio, junta no guidão, agarra a moto e vai para o impacto. E talvez eu não estaria hoje contando essa história se eu tivesse feito isso, que isso sim as pessoas chamam de instinto. E quando eu conto o que aconteceu comigo, as pessoas falam, você teve um instinto. Não, não tive um instinto. Uma coisa muito doida é que eu ando de moto, eu moro aqui, morei a vida inteira mais para o interior aqui, para a Granja Viana, então eu andei de moto desde muito cedo, assim, desde antes de ter idade para ter carta, porque eu andava no meio das trilhas, no meio do mato, assim, desde criança mesmo. E fazendo trilha eu às vezes pensava em situações que não estavam acontecendo, mas se elas acontecessem, o que eu faria? Então, por exemplo, se o pneu dianteiro da moto saísse de lado, o que eu faria? Sei lá, se o pneu traseiro da moto escorregasse agora, o que eu faria? E aí, num desses pensamentos era assim, se um cavalo, uma vaca, um cachorro atravessar na frente da minha moto e eu não tiver tempo de reagir, o que eu vou fazer? Eu vou ejetar, eu vou pular por cima do obstáculo. E eu pensei nisso tantas vezes ao longo da minha vida, que quando essa situação aconteceu, era como se fosse uma fase de videogame que eu já tivesse jogado a minha vida inteira. Quando tudo aquilo aconteceu, eu não pensei, não tive tempo para pensar. Eu simplesmente atuei da maneira que eu treinei para atuar para aquela situação. Então, na hora que aquele carro atravessou, eu ejetei da moto, eu pulei por cima dele. Nesse movimento de pular, o meu joelho ainda resvalou no guidão. Eu tive fratura exposta, tive que ter a minha patela reconstruída na noite do acidente, na madrugada, né, após o acidente.
Eu voei e quando eu caí no chão, eu bati a cabeça muito forte, tive 2 traumatismos cranianos que me afetam hoje a memória. E o mais grave e mais evidente de tudo, que é, como o Douglas teve também, que é uma hemiplegia, é uma paralisia do meu braço esquerdo. Até fico curioso para saber do Douglas se a lesão dele foi a mesma que a minha, mas a minha foi uma lesão de plexo braquial, que é o arrancamento dos... Ah lá, ele está confirmando. Então, a lesão de plexo braquial é uma lesão que pouca gente conhece, mas que em motociclistas é muito comum, porque você tem um movimento muito brusco, sem nenhum tipo de fratura, sem nenhum tipo de exposição, você tem o arrancamento das raízes nervosas que controlam o braço inteiro. Então, a partir daquele momento, e eu tive a lesão mais grave, a partir daquele momento o meu braço paralisou por completo. E tive que ser resgatado de helicóptero, fui para o Hospital das Clínicas e tudo mais. E é isso, assim, depois desse acidente eu resolvi adaptar a minha vida para fazer as coisas que eu amo, sabe? Então, foi aí que surgiu o projeto Vida Adaptada, e a minha frase, né, o meu slogan é: meu braço parou, a vida não. Então, a minha vida eu não deixo parar, eu faço as coisas que eu gosto nesse canal, no Vida Adaptada, seja no YouTube, no Instagram. Eu venho compartilhando um pouco dessa minha vida adaptada, em que eu me surpreendo com as coisas que eu já fui capaz de fazer, porque apesar de andar de moto, de já ter participado de algumas competiçõezinhas de moto quando moleque e tal, eu hoje, como Vida Adaptada, participei pela primeira vez na vida de competições de mountain bike, de bicicleta de terra, de trilha, né? E fui evoluindo nisso, já participei de campeonato brasileiro 2 vezes, sendo que uma das vezes eles não tinham a categoria PCD e eu participei com as pessoas que não tinham nenhum tipo de deficiência física, eu participei com eles. E já participei que eu acho que foi o ápice até hoje, foi o Campeonato Mundial de Mountain Bike 24 horas, que aconteceu aqui no Brasil, na etapa que aconteceu aqui no Brasil. Eu fui 7º do mundo, e então é muito louco assim como a vida se transforma. Ao mesmo tempo, eu não quero passar uma mensagem aqui de que tudo bem as pessoas sofrerem acidente, Sim. porque elas vão ter depois uma história bonita para contar. Essa é a minha história. Eu tive muita transformação interior para chegar onde eu estou, para poder contar essa história hoje com um sorriso no rosto, com orgulho de quem eu me tornei. Mas isso não acontece com todo mundo, e até é triste falar isso aqui, mas é importante. Até a gente tem um item que a gente vai falar mais para frente, que acho que tem um pouco a ver com isso, que é a parte de ser explícito, né? Muitas pessoas com essa mesma paralisia de braço como eu tiraram a própria vida, sabe? É triste demais uma coisa dessa, mas já aconteceu, assim, eu já ouvi de mais de uma pessoa me dizer: puxa, eles chamam de guerreiro, né? As pessoas costumam se referir a nós como guerreiros, e tudo bem. Mas ele disse assim: existia um guerreiro, já me contaram, tinha um guerreiro aqui na minha cidade que teve uma lesão como a sua, mas ele não aguentou, ele não viu continuação na vida dele e ele resolveu tirar a própria vida. Então isso é muito triste. E por conta disso, eu tenho um vídeo no meu canal, na verdade eu pus nos 2 canais, né? Eu tenho esse aqui que é o canal Personal Off-Roader, que é da pilotagem de moto, da minha escola de pilotagem e tal, e tenho esse outro, Vida Adaptada. Então nos 2 tenho esse vídeo. Um é o acidente que quase matou o Personal Off-Roader, no canal Personal Off-Roader, e no Vida Adaptada, como me tornei uma vida adaptada. E esse vídeo é um vídeo que eu mostro a minha vida, como era a minha vida, como eu utilizava os 2 braços. Então tem imagens que realmente impactam, porque, por exemplo, tem uma imagem eu com os 2 braços jogando o meu filho para cima dentro de uma piscina, tem eu ensinando o meu filho a andar de bicicleta usando minhas 2 mãos, e de repente mostra o local do acidente, tem uma simulação do acidente feita com Playmobil, que eu fiz junto com meu filho, a gente fez um negócio meio lúdico, mas que mostra o acidente, mostra a pessoinha mexendo no celular e tal, e depois conta e diz para as pessoas: cara, não use celular nem por 1 minuto, nem porque o farol tá vermelho, não interessa. Celular, você estaciona, desliga o carro e aí você mexe no celular. Caso contrário, celular não é para mexer enquanto você está no trânsito. E
E graças a esse celular, hoje eu tenho um braço que não mexe, eu tenho problemas de memória e tenho várias outras complicações na vida que nem dá para enumerar aqui, mas que pouco a pouco a gente vai tentando conviver com elas e adaptando a vida para ter uma vida o mais normal possível. O Douglas aqui, mostrando aqui Depois eu quero um contato seu para saber essa história legal, porque, eu tive que reaprender a fazer tudo e eu consigo fazer tudo olhando você, Você tem uma ideia? Eu perdi todos os dentes. Eu só tinha 2 dentes. Eu nunca mais ia andar. Quando eu comecei, fui pra casa. A primeira vez, me colocaram de pé. Aí, beleza. Quando eu consegui escovar os 2 dentes que eu tinha. Comemorando. Uma felicidade que só você vai entender. É verdade. Caramba, com essas histórias aqui, com essas vivências, né, Wellington? Faz com que a gente consiga fazer uma reflexão da nossa vida, né? Eu acho que também no primeiro episódio que a gente teve a oportunidade de conversar ali com a Luciana Morelli, junto com o Ednei, a gente explanou um pouco sobre essa questão, né, da empatia, né? Da gente tentar vivenciar as experiências, sejam elas boas ou sejam elas ruins, de se colocar no lugar da pessoa, né? E de enxergar que é uma realidade que acontece a cada segundo, né? Que, infelizmente, por conta de responsabilidades de alta velocidade, por mexer no celular, né, num local totalmente inadequado, né, pela falta de responsabilidade disso. A questão da bebida também, que é um índice muito grande, que a gente vê, infelizmente, a maioria jovens, mas ali a gente vê uma faixa etária distinta, mas que, infelizmente, as pessoas acreditam que, uma latinha de cerveja não vai fazer diferença alguma, né? E a gente, isso nunca vai acontecer com a gente, até que aconteça. E como o Tomás comentou, nem todo mundo tem essa oportunidade de ter essa chance de enxergar, de entender que existe uma possibilidade de adaptação, né? Acho que essa consciência e esse querer da pessoa, que só ela que passou por isso, só ela sabe o momento, só ela sabe como, só ela sabe por quê, né? E eu acho que né, dá até um engasgo, assim, porque eu comecei a refletir sobre várias questões da minha posição. Como é que eu me comporto no trânsito? Como eu estou sendo exemplo para as outras pessoas? Como eu estou colocando em risco as pessoas que estão ali ali na mobilidade humana e como eu estou me colocando em risco? Então, acho que é importante a gente direcionar isso para você, né? Para a pessoa que você está ali assistindo, para você que está ouvindo a mensagem que a gente quer passar. A gente não quer trazer, como que a gente pode dizer? A gente não quer expor as pessoas, né? Porque cada um aqui, tanto o Tomás quanto o Douglas, só eles sabem o período e o tempo que eles passaram ali de dor, de sofrimento, de adaptações, e que eles tinham todo o direito de não querer compartilhar, mas estão aqui compartilhando, contando, demonstrando e fazendo com que a gente consiga ter assim, um exemplo positivo daquilo que a gente, qualquer pessoa é possível, basta querer, né? Qualquer pessoa pode fazer, mas que infelizmente nem todos têm essa segunda chance, né? E quando você agora falou assim, é 1 segundo, e tanto o que aconteceu com o Douglas quanto com o Tomás, a gente percebe que são questões de segundo. E todo o acidente, que hoje, na verdade, é sinistro de trânsito, Sim. né? Porque o acidente é um acidente, é algo realmente inesperado. Só que é uma verdade minha, talvez, mas 99% dos acidentes acontecem por culpa do ser humano, do homem. Sim.
porque de forma direta ou indireta ele acaba contribuindo para que aquilo aconteça. Então, não é bem um acidente, é um sinistro realmente ali de trânsito. E quando a gente fala sobre esse 1 segundo a 80 km por hora são aproximadamente 22 a 23 metros por segundo. Então, em 1 segundo, num piscar de olhos, você, a 80 km por hora, anda 22 metros. Eu vou citar um exemplo na rodovia, ele falou de 80 km por hora quando ele estava ali naquela rodovia. 1 segundo que ele olhar uma paisagem, por mais bonita que seja a paisagem, quando você olha para frente, o cenário mudou completamente. A moça do celular, como ele até colocou ali, a pessoa está no celular. 1 segundo que ela olhou para o celular, quando ela olha para frente, o cenário mudou completamente em 1 segundo. 1 segundo muda tudo. E é difícil fazer com que as pessoas entendam também o quanto esse 1 segundo é importante, porque quando a gente fala de distância de segmento num curso teórico de primeira habilitação, e a gente fala, tem a distância de segmento, que é uma distância de 2 segundos. As pessoas elas não conseguem acreditar, porque às vezes ela não consegue compreender exatamente o que é esse 1 segundo na prática. E trazer isso para a realidade é uma oportunidade. Porque na prática as pessoas se machucam, na prática as pessoas elas acabam depois tendo que se adaptar, né? Assim como o vida adaptada, né? Porque agora ele tá se adaptando, mas por conta de 1 segundo. Então 1 segundo é muito tempo, né? Então prevenir para não remediar, quando a gente vem com esse tema, prevenir para não remediar, quando a gente iniciou, é que se a gente prevenir, se a gente se planejar para sair um pouco mais cedo, se a gente se planejar para não ter que ficar usando o celular no momento em que está dirigindo, a gente diminui a velocidade que a gente está conduzindo o veículo. Respeita, né, a velocidade da via. A gente respeita as normas e as legislações de trânsito, as distâncias de segmento que tem, né, entre um veículo e o outro. E ter a atenção na via, né? Porque, por exemplo, essa moça que estava mexendo no celular, totalmente distraída, por um reflexo que ela teve, porque ela acreditou que estava sendo assaltada. Por uma questão de segundos, ela teve uma reação que acabou acometendo ali o acidente com o Tomás. E ainda para colocar como quem está certo ou quem está errado, porque o principal objetivo, eu acho que é fazer com que todos reflitam sobre essa questão de o que esse 1 segundo faz de diferença. E se eu acho que talvez nós estamos aqui, é um podcast, mas são algumas pessoas que vão estar nos assistindo. Eu vou fazer uma dinâmica com você, Pamela, que está aqui perto. Talvez o Tomás vai conseguir assistir de lá, o Douglas está aqui vendo. E eu vou contextualizar essa dinâmica para que as pessoas que estão ouvindo depois até façam em casa, né? Ou então aonde estiver, com os amigos, para entender melhor como que funciona o nosso processo cognitivo, que é o de pensamento. Porque ele falou que ele, o tempo todo, quando ele estava na moto, ele pensava o que ele iria fazer se acontecesse determinada situação. O nosso cérebro, ele guarda memórias, tá? Nós temos uma capacidade incrível de guardar memórias desde quando criança. E eu vou falar de uma forma um pouco técnica, mas é para a gente entender. Lá no fundo do nosso cérebro, né? no centro, ali no tálamo, a palavra correta é tálamo, a gente guarda informações. Isso por conta da neuroeducação, a gente começa a estudar como funciona o processo de aprendizagem. E lá no tálamo a gente guarda essas informações. Essas informações elas podem vir de vídeos, elas podem chegar para a gente através de leitura e de outras formas também. Ele foi gravando as cenas na cabeça dele. Quando acontecer determinada situação, é assim que eu vou reagir. Quando acontecer determinada situação, é assim que eu vou reagir. E isso repetidas vezes. No dia que aconteceu, ele agiu exatamente como ele tinha pensado. Porque o que faz o processamento dessas informações é a parte frontal do nosso cérebro. É ele que faz esses processamentos. Só que para ele processar alguma informação, essa informação ela já precisa ser existente. Porque senão ele tem que criar. E criar demora mais do que você buscar algo que já está pronto. E isso é de fato. Então, quando ele já tinha isso criado no centro, lá no tálamo, no cérebro dele,
A hora que aconteceu o acidente, ele não precisou criar o que fazer, ele pensou no que fazer. E essa dinâmica que eu vou fazer com você vai ser isso. A gente vai aprender que a gente precisa criar o hábito de sempre manter distância, a gente precisa criar o hábito de se planejar, porque 1 segundo faz a diferença. Eu ia fazer um convite para ver se tem alguém que tem uma nota de 50 no bolso, mas a essa altura do campeonato, quando a gente... essa altura do campeonato, geralmente as pessoas não têm. Alguém surgiu uma nota maior, lá de 100, eu acho. Mas eu vou pegar de 50 mesmo, tá? Porque geralmente essas notas maiores a gente costuma deixar elas mais guardadinhas, são mais novas. E aí a gente não tem influência, né, de tempo e etc. Eu estou dobrando a nota de 50, mas não de forma que ela fique no formato quadrado, tá? Eu estou dobrando a nota de forma que ela fique, né, no formato retangular, só que depois eu abro ela de novo só para ela ficar com um vinco ao centro. E agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer, Pamela, faz assim com as mãos, coloque os seus dedos paralelos, de modo que eu possa soltar a nota. Só que no momento em que eu solto a nota, a gente percebe que mesmo você vendo a nota, você não conseguiu pegar. Porque o teu cérebro leva 3/4 de segundo para poder mandar essa informação. Na verdade, o seu olho vê que a nota está caindo. Aquela informação de que a nota está caindo, ela precisa chegar no teu cérebro e depois o seu cérebro vai mandar essa informação para fechar a mão. Só que isso leva 3/4 de segundo. Se a gente colocar aqui aproximadamente 1 segundo é o que você leva para tomar a decisão e conseguir fechar a tua mão, imagina a 80 km por hora ou a 60 km por hora, você vai levar aproximadamente 20 metros só para decidir tirar o pé do acelerador e colocar o pé no freio. Por isso, daquela distância de 2 segundos. Em 1 segundo, eu decido que eu preciso tirar o pé por conta de algo que aconteceu na rua. E aí eu vou colocar o pé no freio. Só que aí eu tenho mais esse tempo de colocar o pé no freio e tenho a distância do pneu arrastando no chão até que o veículo pare. Por isso, da distância de segmento. Só que, às vezes, a gente precisa fazer uma dinâmica, a gente precisa compreender isso e provar, porque provar a existência, né, dessa dinâmica, ela é muito importante, para que depois a gente possa colocá-la na prática. Porque esse 1 segundo faz uma diferença gigantesca na vida de muitas pessoas. Perfeito. Gente, eu gostaria aqui, para a gente finalizar, gostaria de pedir tanto para o Tomás quanto para o Douglas que pudesse passar uma mensagem relacionada aí a esse momento, esse movimento do Maio Amarelo. E qual é a mensagem que você, Douglas, que você, Tomás, gostaria de deixar para as pessoas? Se caso vier acontecer algo com vocês, eu vi muito disso. Ai, você não consegue porque você é deficiente. Você consegue sim. Basta você, como disse o Edson, 1 segundo a mais, você planejar, projetar o que será feito. Só uma coisa rapidinho que eu consegui fazer. Eu casei um tempo atrás, graças a Deus. Aí compramos os móveis, vieram todos embalados, bonitinhos, e eu sozinho lá em casa. Eu não posso mais trabalhar. O móvel lá. Como que eu vou montar esses móveis com uma mão? Você acha que eu vou pagar? Nem que vou montar? Por nada. Aí eu mesmo resolvi montar. Top. Consegui montar tudo. Só que para pegar a parte de trás no guarda-roupa com uma mão. Como que eu vou segurar o prego e segurar o martelo? Não tem como. O que eu fiz? Eu sequei uma coberta no chão, deitei o guarda-roupa, coloquei o fundo exatamente onde teria que ser pegado, pegando em caixa de pressão, fechei, coloquei o prego exatamente onde deveria ser pregado. Peguei o martelo e dei uma só certeira, pá, já era. Montei todos os móveis da minha casa. Eu não consigo. Aqui, a felicidade que vocês têm em conseguir fazer alguma coisa. O Thomas,
ele sabe que é isso. Com certeza, ai, você é deficiente. E você, Tomás, qual que é a É mensagem? isso aí, Douglas. Muito legal essa mensagem. E é exatamente isso, assim, é daí que nasce o projeto Vida Adaptada, né? De adaptar a vida, de achar adaptações, como ele fez, assim. Eu tantas vezes faço isso. Hoje mesmo tive que fazer aqui um servicinho aqui, trocar uma câmara de ar num pneu de moto. A roda é pesada e me falta um braço esquerdo para segurar a roda, ao mesmo tempo que eu ia enfiar o eixo por dentro da roda, por dentro com todas as peças e tudo. Então eu peguei um esticador e pendurei a roda da moto no próprio banco da moto, estiquei, encontrei a altura certinha onde eu consegui passar o eixo. Lá no meu canal eu tenho vídeo ensinando as pessoas a amarrar o cadarço do tênis usando uma mão só. Então é isso, a gente se adapta, o ser humano, isso aí eu ouvi do nosso Pelé do mountain bike, que é o Henrique Avancini. Ele próprio disse, cara, o ser humano é altamente adaptável, e realmente é assim, nós somos capazes de muito mais do que a gente imagina. Hoje, vivendo com uma mão só, eu vejo que essa mão minha tem uma destreza que eu consigo fazer algumas coisas que pessoas que usam as duas mãos não conseguem, porque elas não têm essa destreza tão fina como nós, deficientes, hemiplégicos, acabamos desenvolvendo. Mas voltando aí à mensagem, né, a pergunta de vocês, qual seria a nossa mensagem? Eu acho que é muito importante esse mês, porque é um mês de conscientização. Então, eu nem sei se vocês conseguiriam fazer isso, mas se conseguirem, dependendo da mídia, do local onde vocês vão veicular o podcast, videocast, eu imagino que vocês vão colocar em mais de uma plataforma, mas tentar colocar talvez o link desse vídeo meu, por exemplo, que é um vídeo que ajuda a conscientizar, que muitas pessoas já comentaram lá e disseram, cara, depois de assistir esse teu vídeo, nunca mais eu toco a mão no celular enquanto estiver dirigindo. Poxa, eu tô chorando assistindo a tua história, que bom que você conseguiu ter essa visão. Então é um mês muito legal de conscientização mesmo, das pessoas pararem para refletir. E quanto mais a gente puder compartilhar esse tipo de material, como é o nosso bate-papo aqui, compartilhar o máximo possível, você que está ouvindo, mandar esse podcast para outros amigos, para as pessoas deficientes ou não, mas para todas as pessoas, para que elas entendam a responsabilidade que elas têm nas mãos quando estão conduzindo um veículo. Um veículo qualquer que seja, uma moto, 100, cento e tantos quilos, 200 quilos, um carro tem toneladas de peso, caminhão, ônibus, é muito descomunal a diferença entre um pedestre, um ciclista, com um veículo desses, não dá nem para comparar. Então, sempre aquela máxima de que o maior cuida do menor, isso é muito importante, sabe? Os caminhões, os ônibus tomarem cuidado com os carros tomarem conta dos motociclistas, dos ciclistas, os motociclistas cuidarem dos ciclistas, dos pedestres. Seguir essa cadeia é muito importante, sabe? Porque o maior ele tem um potencial muito maior de estrago no menor, e o menor ele fica muito mais vulnerável. Então é muito importante isso. E eu acho isso muito legal a atitude de vocês de criar essa discussão toda aqui no podcast. Mas é isso, assim, e isso que o Douglas falou é sensacional, assim, realmente as pessoas que tenham qualquer tipo de lesão como essa, não deixem a vida parar, como é o meu lema mesmo, meu braço parou, a vida não. Tem muitas pessoas que as pernas param, que a audição para, mas não deixe jamais a vida parar. E é por isso que eu compartilho essa minha história lá no Vida Adaptada, para inspirar as pessoas, e mesmo pessoas que não tenham nenhum tipo de deficiência, porque tendo deficiência ou não, todas as pessoas têm limitações. Muitas limitações estão aqui dentro, mas independente das limitações, todo mundo, às vezes, assistindo uma história como a minha, ou vendo algum vídeo, ou chegando e falando, nossa, um cara que mal pedalava, de repente participou de um campeonato mundial de bicicleta. Isso traz uma inspiração para as pessoas, para que elas superem as suas limitações, sejam elas físicas ou não, mas busque sempre superar suas limitações e ser melhor do que você era. Esse é meu recado. Perfeito. E aí, complementando também,
um pouquinho e pedindo para o Wellington aqui encerrar, que essa campanha ela não fique somente nesse mês, né? Que ela se perpetue aí pelo ano inteiro, né, Wellington? Com certeza. Bom, como é uma mensagem, eu vou estar olhando para a câmera até para poder falar para você que o principal objetivo, né, na verdade, a melhor forma de alguém aprender algo, principalmente a respeito da conscientização, é quando a gente consegue provar de forma física ou real alguma coisa, mas a melhor forma para você se conscientizar e aprender é quando toca no teu coração. E o que nós tentamos, ou acredito que até conseguimos fazer aqui hoje, foi mostrar para vocês de forma real que as estatísticas elas existem, porque estamos aqui presentes com pessoas que hoje, né, tiveram que se adaptar, mas elas trouxeram para a gente também uma lição, né, de renovo, uma lição de que é possível transformar algo que aconteceu em algo bom, porque eles estão fazendo algo bom hoje, ajudando outras pessoas a compreenderem o quanto um segundo faz a diferença na vida, não fez diferença na vida delas e faz a diferença na vida de outras pessoas também. Então, que a gente possa salvar mais vidas nesse mês de Maio Amarelo, mas não só no mês de maio, o ano inteiro, porque juntos nós salvamos mais vidas. Perfeito. Gente, gostaria muito de agradecer a presença de vocês, tanto o Tomás quanto o Douglas, o Wellington. Foi extremamente enriquecedor. Obrigada por compartilharem as histórias de vocês, por nos ensinarem bastante também em relação às vivências, às experiências, à vida de vocês. E essa é a nossa mensagem, que a gente consiga ter mais sensibilidade e responsabilidade no trânsito. E aí eu gostaria de pedir para que tanto o Tomás pudesse compartilhar com a gente os seus contatos, redes sociais. Por favor, como que as pessoas conseguem aí encontrar vocês? Vamos lá. Queria agradecer, imagino que agora a gente já vai fazer um encerramento, então agradecer demais a oportunidade, o espaço que vocês abriram de poder conversar com as pessoas e contar um pouquinho da história, conscientizar mesmo num mês em que a gente pelo menos para pensar mais nisso, né? Como vocês falaram, a gente tem que salvar essas vidas e evitar acidentes como o meu, como o do Douglas, o ano inteiro. Mas é um mês em que a gente para refletir mais sobre isso e as campanhas acabam fazendo a diferença, né? Mas eu queria convidar todo mundo a conhecer os meus projetos. O Vida Adaptada, eu tenho um site que é o vidaadaptada.com.br, onde tem já alguns adaptadores, algumas coisas para adaptação de bicicleta para pessoas com deficiência. E nas redes sociais, Vida Adaptada, tanto no Instagram, Facebook, YouTube, que é o forte meu, é o YouTube. E com muita alegria, depois de tudo isso que eu contei para vocês, dessas histórias todas, eu agora no finalzinho do ano passado comecei a retomar esse projeto antigo da escola de pilotagem e botei a minha moto, não a do acidente acabou sendo PT, mas eu botei minha moto de trilha, né, essa para andar fora das estradas, para funcionar, e estou retomando a escola de pilotagem. Então, vocês podem me encontrar no site personaloffroader.com.br, ele aparece aqui na minha camiseta, ó, Personal Offroader. É o ER no final, né? Porque é igual personal trainer, tem o ERzinho no final, porque indica ação, né? Como é no inglês. Mas as pessoas podem encontrar no site, no canal do YouTube, Instagram, Facebook e tudo mais. Então eu vou voltar a dar instrução de pilotagem. Inclusive, muitos dos meus alunos do passado mesmo fizeram curso para andar de moto na terra, para ganhar mais destreza, saber melhor, conhecer melhor os limites deles e da máquina, para que quando rodem na rua e de repente cai uma chuva e tudo mais, não fiquem inseguros, porque a reação da moto num terreno solto como é terra é muito diferente aprendendo a prever os comportamentos da moto na terra te dá uma segurança incrível quando você volta com essa moto para o asfalto. Então fica aí o convite para conhecerem os dois projetos. E mais uma vez, muito obrigado aí pelo convite. Fiquei muito feliz de participar e de conhecer o Douglas aí, que eu quero conhecer pessoalmente, trocar essa ideia depois com ele e trazer ele para o canal Vida Adaptada.
nós ainda vamos fazer um vídeo junto. Ah, moleque. Tamo junto. Perfeito. Ó, vamos pedalar, vamos andar de bike junto. Eu falo pra você, eu tenho dificuldade, minha perna esquerda é menor que a direita, eu não tenho equilíbrio. Aí saindo de casa, meu vizinho parado com a bicicleta. Eu só não tenho uma mão, fui dar um rolê de bicicleta. Eu tomei um capote, mas ó, calma que eu vou chegar lá. Vai chegar Conta Prazer comigo. conhecer. Conta comigo, tá? A gente vai Prazer andar conhecer junto. você, tá? Prazerzado. Tamo junto. Gente, muito, 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 muito obrigada. Wellington, deixa aqui suas redes sociais. Bom, eu vou ser rápido e sucinto nas redes sociais aí. O meu projeto é para pessoas que têm medo de dirigir, né? Pessoas que querem enfrentar o medo de dirigir. Porque pessoas que têm medo é uma coisa, pessoas que querem enfrentar é outra. E aí eu falo de enfrentar o medo, porque quando você controla o medo de dirigir, você assume a direção da sua vida. E você vai encontrar como direção_vida no Instagram, no YouTube Direção em Vida, também no TikTok, etc. Tem alguns vídeos. E gostaria de também agradecer a presença do Douglas, que aceitou de pronto, né, a vir aqui. Agradecer a presença do Tomás, que é um projeto legal. Ainda vamos fazer um network, Tomás, porque tem outros assuntos aí sobre motocicleta que depois a gente vai conversar, tá bom? Conta Com certeza. Eu falei no início que eu ministrava aula de direção e etc. numa determinada instituição, mas eu trabalhei 9 anos com motocicleta, então eu acho que a gente vai conseguir fazer um network. Tá vendo? É isso Perfeito. Já temos mais conteúdos para os próximos episódios. Gente, muito obrigada mesmo. Espero que vocês consigam aí assistir, absorver todo o conhecimento, todas as informações, as histórias, e que isso, de alguma maneira, possa fazer a diferença na sua vida, na vida das pessoas que você ama, das pessoas que você encontra diariamente aí pelo trânsito. E é isso. Muito, muito, muito obrigada e até a próxima.